Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia Ele nos sustentou. Mais um dia de vitória, somos vencedores em Cristo Jesus, porque Ele é aquele que peleja por aqueles que depositam a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, tudo que há, e pela submissão do coração ao Pai, herdou tudo o que é do Pai. E assim, através do seu Espírito, nós perseveramos dia após dia. E Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, Ele nos acrescenta até mais do que pedimos, porque Ele é fiel. Ele é aquele que é o único mediador entre Deus e homens, aquele que nos garante a salvação e a vida eterna, quando fazemos a vontade do Pai, porque Ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã e é a mãe. A Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual a unidade da fé, nós interligados uns aos outros, somos edifício do Deus vivo, somos casa do Deus vivo, somos lavoura do Deus vivo, a boa semente, do qual nós perseveramos como ramo dos ramos, segundo a árvore plantada junto aos ribeiros, do qual vem os ventos, vem as tempestades e continua viçosa. Ela jamais se deixa abater, porque recebemos a sua seiva, recebemos as suas virtudes, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, a piedade como fonte de alegria, perseverando dia após dia, do qual, quando se persevera segundo a graça, somos cumpridores. Como Ele nos ensina, a graça não veio para anular a lei, pelo contrário, ela cumpriu a lei, o único que foi cumpridor, porque tropeçamos em vários pontos, e pelas obras da lei está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Pela graça sois cumpridores, sois salvos, estamos libertos do mundo. Aqueles que outrora eram como filhos bastardos, agora se alcança tamanha honra que é chamado filhos do Deus Altíssimo, por adoção, através do irmão, daquele que disse, que o Pai disse: este é meu filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Aquele que o obedece, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos sustenta dia após dia. E nós seguimos ele, porque ninguém passa diante do seu mestre. Nós seguimos. Ele disse: aquele que não carregar a sua cruz, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga após mim. Se aquele que não carrega a sua cruz não é digno de mim, eu não confessarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Sabemos que um é o que planta e o outro é o que colhe. Os anjos são os cefeiros, que faz a colheita. Ele é aquele que, através do anjo do concerto, está fazendo a separação entre o joio e o trigo, está arrancando a semente, da qual ele diz: é como um homem que plantou sua lavoura e depois, quando dormia, foi surpreendido, e quando nasceu, disse: mas eu plantei somente a semente boa. O maligno vem e planta a semente má, e ele é aquele que faz a separação do joio do trigo. O trigo ele ajunta o seu celeiro, e o joio ele ajunta os feixes, da qual ele diz que ainda não era o tempo, porque se arrancasse viria os dois. Então esperaria com que o trigo amadurecesse, e então retiraria o joio, ajuntava em feixes e lança-se no fogo. Por isso é necessário perseverarmos como o trigo,
como a boa semente, do qual assim nós perseveramos e produzimos frutos, onde a Bíblia diz alguns 30, outros 60, outros 100 por um. E em mais um dia, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite, que é viva e eficaz, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação que aceita a revelação do Deus vivo. A Bíblia diz que vários homens de fé na antiga aliança falaram face a face, mas ela também nos diz que ninguém nunca viu a face de Deus senão por aquele que a revela. Cristo, o ungido de Deus, que estava no seio do Pai antes mesmo do princípio e que se manifestou como Filho através de Jesus, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e ascendeu aos céus e está no centro, de pé como quem pisa uva nos lagares, porque o governo está sobre os seus ombros. Né? A Bíblia diz que os anjos sobem e descem sobre ele. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, e ele dá ordem ao nosso respeito. E 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pelo que não tememos mal algum. Ele é aquele que cuida de nós, a sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é aquele que nos sustenta dia após dia. E em mais um dia, na perseverança, na fé, no autor e consumador de nossa fé, Cristo, o ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, não a natureza humana, mas a natureza divina, do qual está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma de andarmos como aqueles que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, é andando em espírito e em verdade. O Espírito é a verdade. Aqueles que andam ouvindo as advertências do Espírito perseveram no caminho, do qual Jesus disse, quando ali alguns dos fariseus que creram nele e saíram da sinagoga, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Fé e obras caminham juntas. Se naufraga nas obras de justiça, assim como o corpo sem o espírito, do qual nenhum ser humano, nenhum mísero caco pode detê-lo, quando o seu Criador o requer, o corpo está morto. Assim é a fé se naufragar nas obras de justiça, os dons irrevogáveis que devem ser operados segundo o amor, a única forma de operar os dons. Porque tudo cessará, os dons de profecia, tudo cessará, mas o amor ele é eterno, o dom supremo, a caridade, né, a piedade, é o dom supremo. Céu e terra passarão, mas o amor jamais passa, ele é eterno. E assim nós não damos vencido pelo mal, mas antes vencendo o mal sempre pelo bem, pelo amor. Orai pelos vossos inimigos. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, oferece a outros. Pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se estiver nu, dê-lhe veste para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E perseverantes, sempre segundo o amor, orando para que todo ser que respira venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, porque ninguém se desvia do mal por entendimento de próprios olhos. O fim é: teme a Deus, a Cristo, e alcance a sabedoria, o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Todo dever do homem consiste em temer, que é o princípio da sabedoria, consiste em se arrepender de seus maus caminhos. A Bíblia diz que no coração do homem há um desejo pela vida eterna, há uma vontade de se arrepender de seus maus caminhos, e precisa de se reconhecer que está perdido, porque se achar que não está perdido, Jesus não pode encontrar Jesus, né? Mas quando se reconhece que está perdido e que precisa de encontrar uma direção,
Ele é aquele que concede a sabedoria deliberadamente, nos acrescenta, ele agrada daqueles que buscam a sua sabedoria, da qual os dias são prolongados, tudo vai bem, né? E assim nós perseveramos dia após dia. E nós somos gratos a Ti, Jesus, por mais um dia, pelo Senhor firmar os nossos passos nas boas atitudes, como um culto racional, um culto de ação de graça. Continua purificando o tempo sobre todo o mundo, derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração e não comércio. Não fazeis dela covis, salteadores de ladrões. Continua purificando o tempo, porque o Senhor é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Continua silenciando todos aqueles que dissimulam heresias, todos aqueles que são entendimento de próprios olhos, doutrinas meramente humanas, filosofias vãs que nada acrescentam e distanciam o povo de Deus. É o que nós te pedimos sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania, sobre a Europa. Continua derrubando todo governo ímpio, aquele que viola as leis, urso feroz, leão rugindo, governo ímpio, governando um povo enfraquecido, do qual está escrito: não te indignes quando vês uma província oprimida e as leis violadas, porque o Senhor é aquele que amotina em vão aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. E assim nós te pedimos, continua mudando os tempos e estações e rebaixando os arrogantes, aqueles que andam segundo a corrupção deste mundo, e promovendo os humildes e mansos de coração. É o que nós te pedimos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.